Tem essa regra que não está escrita, que nós, front-ends, a cada 6 meses vamos ter que aprender tudo de novo. O mercado ele é muito volátil, ele evolui muito rápido e todo dia tem ferramenta nova, tem conceito novo, tem paradigma novo. Então, isso é ótimo porque aquece muito o mercado, mas você tem que estar preparado para aprender. Fala Dev, beleza? Estamos começando aqui mais uma temporada do Fala Dev, o podcast onde a gente conversa sobre várias tecnologias diferentes com o pessoal que trabalha na área. E hoje, basicamente, a gente fez um episódio aqui, igual aqueles vídeos no YouTube, né? Coloquei um Dev View e um Dev React, um de frente com o outro, para discutirem sobre tecnologia sem um saber que era Dev View e React. Não tem aqueles vídeos lá, tipo, botei um cara que curte heavy metal junto com um não sei o que da orquestra e eles conversaram sem saber. Não, brincadeiras à parte. Fala Dev é um podcast onde a gente visa trazer pessoas que trabalham na área com determinadas tecnologias para conversar um pouquinho sobre como que essas tecnologias estão sendo utilizadas no dia a dia. E muito com aquele foco da Rocket City de mostrar de uma maneira mais prática, falar sobre ferramental, falar sobre a parte fundamental da tecnologia em si. E hoje a gente vai fazer uma conversa mais focada para falar um pouquinho sobre a trajetória do front-end, tanto o Mayato, vou chamar de Mayato porque eu tô acostumado com ele, assim, da Twitch, e tanto o Vitor, a galera que já tá aí desde da velha guarda, digamos assim, já de mais tecnologia, já passou por muita coisa no front-end. Eu quero primeiro que vocês se apresentem, é claro, né? Não seria mais justo do que isso, então vou primeiro com o Mayato aí, o Rafael Maia. Cara, é muito difícil, cara. A pessoa, a partir do momento que ela tem um apelido, sei lá, um nickname no jogo, é muito difícil chamá-la pelo nome, mas, cara, fala aí um pouquinho sobre ti, o que tu trabalha hoje, tecnologias, o que tu faz da vida, hein? Galera me conhece aí, provavelmente LinkedIn, Twitch, Instagram, enfim, todo Mayato Dev por aí. E eu sou front-end, vou fazer 5 anos de carreira já, mas como eu me apaixonei por essa área, então, basicamente, em quase 5 anos de carreira, eu consegui pegar bastante coisa. Não tenho essa bagagem aí da galera que começou fazendo tables lá, né? Meu início foi bem com React mesmo. Perdesse a melhor parte, cara. Então, falei, tá bom, né? É o Nutella, mas a gente já fica ligado nos raízes aí pra gente saber como a gente se deu bem, né? Mas eu sou front-end, né? Há 5 anos. Atualmente eu tô trabalhando na IBM, full time. E tô nessa jornada aí com Vue. Comecei com React pra galera que acha que eu só defendo Vue aí. É só a minha paixão mesmo dentro do front-end, mas a minha carreira eu devo ela a React. Eu comecei a criar gosto por programação quando eu conheci o front-end. Até então eu estava naquele caça-tecnologia até achar alguma coisa que gostasse. Passei Java, Python, C, tudo aí a base aí da programação quando a gente está começando, principalmente por causa de faculdade, né? Mas aí foi no front-end que eu me apaixonei e me reapaixonei, né? Quando eu entrei aí pro Vue e conheci aí, depois de uma certa lutinha dentro do time. Ela falou, por que vocês usam Vue e não React? O React tá legal. Aí eu fui convertido. É isso aí. Boa, obrigado aí pelo convite, Diego, Vitor, galera da Rocket. Aí é um prazer imenso que eu tenho poder participar desse bate-papo aqui. Espero trazer muito conhecimento sobre carreira e front-end no geral aí. E a gente conheceu o Mayato até porque ele participou do NLW e tal, e aí ele criou o próprio NLW dele, sendo, na verdade, Next Level Week, cara. Isso foi engraçado, chamou a atenção da gente. Agora ele tá aí, tá no Experts Club e tudo mais. E, poxa, muito massa criar conteúdo contigo. E, cara, assim, apesar de eu hoje trabalhar muito com React, eu já utilizei Vue, já utilizei Angular também. A Developer Experience do Vue, assim, é muito, muito, muito incrível, assim. Eu não teria problema nenhum em parar de usar React para começar a usar Vue, de tão massa que eu acho que é o ecossistema da ferramenta em si. Só pra finalizar, Mayato, de onde que tu tá falando, cara? Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Então sou o famoso caipira aí, né? Pra quem é da região aqui. E até o final do podcast aí o Mayato falou que ele vai revelar pra gente também o shampoo que ele usa. Mas antes vamos ver aí um pouquinho me lembra no final. do Vitor aí um pouquinho. Vitor, se apresenta aí, cara. De onde que tu fala e o que tu faz um pouco aí do teu dia, cara. Pois é, galera. Então, obrigado mais uma vez aqui pelo convite. Pra mim tá, nossa, felizão de estar aqui.
Eu assisti os Fala Devs aí no YouTube e tal, ficava, caraca, mano, seria muito irado um dia participar disso. E olha só, né? Olha onde é que eu tô agora. Pois então, meu nome é Vitor Alencar, eu sou desenvolvedor, resolvedor de problemas, assim, meio que viciado em performance. Hoje eu tô falando aqui de Berlim, né? Já tô morando aqui, eu já moro fora do Brasil já faz uns 4 anos agora, né? Eu tô trabalhando aqui como desenvolvedor sênior numa empresa chamada TaxFix. É uma startup basicamente para te ajudar a declarar imposto de renda. A minha carreira no front-end começou de uma forma bem, assim, não padrão, porque fui pra faculdade, como todo mundo, mas acabei desistindo, e aí virei DJ, não queria saber de código, achava que eu nunca ia ser um desenvolvedor na minha vida, que era muito difícil. Acabei voltando pra programação, e aí, por conta dos meus amigos, o primeiro evento que eu fui foi um front-end, e aí, desde que eu vi, assim, aquelas tecnologias e tudo mais, era no boom do Angular, né? A Angular versão 1, eu falei, não, é isso aqui que eu vou fazer. Cara, eu comecei com o Angular 1 também nessa época, nessa pegada de SPA, digamos assim, né? Eu comecei correndo, assim, desenvolvedor web, correndo pra aprender mobile. Cheguei no Ionic, lá no Cordova, e aí eu falei, cara, vou ver como é que essa parada funciona. Aí eles usavam o Angular 1.3, se eu não me engano, alguma coisa assim, e eu falei, cara, agora eu vou ter que aprender Angular, né? E aí depois levei isso pra web também, mas pra quem começou com essa parte de SPA já há um pouquinho mais de tempo, foi provavelmente o primeiro... a primeira framework de front-end, assim. Backbone, né? E aí tinha outros frameworks muito antigos. Eu já passei por um código em Backbone e eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Cadê o front-end, tá ligado? Mas é engraçado que eu também comecei com Angular, mas foi assim, questão de um curso que eu fiz, porque lá eu entrei em um web, o pessoal tava decidindo a tecnologia que a gente ia começar o projeto, né? E aí eu falei, ué, o que tem de web aqui para estudar, né? O pessoal até comentar como que a gente começa com front-end, né? A gente sempre recomenda a base, mas eu mesmo não comecei pela base, né? Eu comecei fazendo um cursinho de Angular ali, que é o que eu tinha visto no Google. Deu uma semana ali de curso, o time já mudou para o React lá em 2018. Não, mentira, 2017. E aí depois peguei firme no React, né? Então eu falo, ó, eu recomendo você sempre começar pela base, mas a minha experiência foi direto no React. E depois eu fui recuperando a base aí. No React você tem que usar HTML, você tem que usar CSS, você vai ter que usar JavaScript. Então não tem como fugir disso, né? Isso daria para abrir uma discussão inteira só para falar sobre isso, né? Sobre caminhos, digamos assim, para aprender. Mas eu acho que, assim, sinceramente, não existe um único caminho, né? Na verdade, cada pessoa, cada contexto diferente, tem necessidades diferentes e precisa aprender de uma forma diferente, né? Cara, assim, eu lembro que uma vez caiu uma vaga para mim, para eu entrar numa vaga de Node, e assim, o que eu sabia de Node era o que era e para que era feito, assim. E sabia que dava para trabalhar real time, que naquela época no meu PHP não dava. Eu falei, cara, vou tentar lá construir uma aplicação de madrugada, entreguei e deu certo, assim. Então, depende, digamos, da necessidade, a sua forma de estudar, ela vai ser um pouco diferente, né? O Vitor falou ali que Backbone, falou de Angular e tudo mais. Cara, o que mudou do desenvolvimento, principalmente pra ti, assim? O que tu sente que mais mudou do desenvolvimento daquela época pra agora, cara, no front-end? Basicamente tudo, né? Porque eu acho que esses frameworks surgiram com a necessidade de trazer o MVC pro lado do cliente, né? Antes disso era muito mais daquela de a gente faz um código aqui que meio que roda, mas não tem nenhuma estrutura. E hoje você já vê padrões assim, por exemplo, eu tava gravando a aula, né, de Modular Federation, então você já vê, tipo, o conceito de micro front-ends, então, tipo, evoluiu. Aliás, muito boa aula, cara, muito boa aula. Valeu. Assim, eu acho que mudou tudo, né, então o front-end eu acho que ganhou mais relevância, né, com certeza, a barreira de entrada é muito menor do que outras linguagens, assim, mais antigas. A confiança que foi ganhando, né? Porque antes era muito difícil você fazer uma aplicação que era segura, era muito difícil você fazer uma aplicação que era rápida, e com o tempo a linguagem foi evoluindo, assim, devagar, mas foi evoluindo, e foi quebrando essas barreiras, né? Então, tipo, até quando veio o React agora, que, nossa, tem gente fazendo jogo com o React, né? Buscando ali os 60 FPS. Nossa, então acho que é uma mudança do dia pra noite, assim, é surreal. E essa parada que tu falou é totalmente real, assim, porque antigamente quando a gente desenvolvia as aplicações, que eu nunca achei a nomenclatura pra isso, se alguém souber, mas eu chamo de Full MVC, que é tipo a view sendo retornada pelo back-end, a gente não se preocupava muito com performance do front-end, porque, cara, tá tudo sendo retornado do back-end, cada página que a pessoa acessava era tudo do zero. O JavaScript que a gente usava era ali, clicava no botão, mostrava ou tirava alguma coisa de tela, mas não tinha muita... Ajax, assim, era uma coisa, cara... Ajax tu usava no cálculo de frete do e-commerce, assim. Fora isso, não era muito comum, assim, a gente utilizar, cara. Era um negócio bem raro, assim, né? E aí eu lembro que quando saiu o Angular 1,
O Angular ele trouxe muita flexibilidade, né? Uma experiência de desenvolvimento muito massa, mas a performance ela não era legal, assim. Porque tinha aquele conceito, né, de two-way data binding lá, que tu alterava no JavaScript, alterava no HTML, HTML alterava no JavaScript. E aquilo ali, quando tu tava ali com uma telinha simples assim, era lindo, tudo refletia, nossa, tudo... Tu alterava uma coisa refletindo em todos os lugares, era lindo de acontecer, né? Tinha um exemplo lá de digitar no input e tal. Só que o pessoal foi vendo que, cara, conforme a tela ia ficando mais complexa, conforme o negócio ia crescendo, aquilo ali gargalava a performance de uma maneira descomunal, assim. Tu abria lá o profiler lá do debugger, ali do navegador, cara, era 1000 coisas sendo renderizadas e alterando enquanto digitava no input. E, cara, assim, um negócio bem louco, né? Depois a gente foi resolvendo isso aos poucos, né? Depois saiu só o Angular, né? Que não era mais Angular JS, que veio a resolver esses problemas também. O Vue também, que tem essa pegada de integrar muito JavaScript com HTML, né? Tem os VIF, VBind, VModel e tudo mais, as diretivas. Só que com performance, é claro, né? Não com aqueles problemas que a gente tinha no Angular JS. Isso que o Vitor falou cara, exatamente assim, o front-end ele teve curvas, né? Teve a curva que a gente simplesmente não se preocupou mais com performance, só com experiência do usuário, digamos assim, e agora a gente tá tendo que se virar com tudo ao mesmo tempo, né? Mayato, cara, o que mudou aí dos teus 5 anos, cara, lá quando tu começou pra agora? O que tu acha, assim, que mais fez diferença? Eu acho que o que mais impactou para essa curva do front-end acontecer é a valorização da experiência do usuário hoje em dia. Então, não mais a gente pensa o front-end apenas como uma forma da gente acessar dados e consumir informações. Agora a gente quer que realmente a pessoa utilize o nosso produto e goste de utilizar o nosso produto. Tudo tende a evoluir, né? Então, a gente tem o JavaScript, as novas versões cada vez trazendo coisas novas, ganhando performance, trazendo novos meios de nativamente a gente conseguir essa performance que a gente tanto quer. E aí, juntamente disso, a gente começa a ter essa visão de experiência do usuário ser muito mais otimizada. Então, como é que você vai entregar uma telinha legal para o seu usuário se ele tem que ficar esperando 10 minutos para uma informação aparecer na tela, né? Seja por causa de um carregamento, por causa de algo não performático. Eu estudo bastante sobre user interface, user experience não tanto, porque ela vai para um caminho mais de cliente, né? Eu tendo a ficar mais ali para user interface atualmente. Como hoje em dia as informações estão muito mais globalizadas, a gente tem muito acesso fácil a essas informações através da internet, não mais a gente só pode entregar uma telinha bonita, mas agora essa telinha bonita tem que vir junto de várias outras coisas. Então, a acessibilidade está muito forte hoje em dia. Falar de front-end sem falar em acessibilidade é quase que um tiro no pé, porque justamente é um ponto onde a gente está numa era onde a gente está vendo que a inclusão é um ponto muito forte para a gente como profissional, poder todo mundo ter acesso à nossa aplicação. Então, a acessibilidade, a questão da internacionalização também, não mais a gente precisa fazer um site somente em uma linguagem. Então, toda essa curva de evolução na performance ajudou muito a gente a conseguir se preocupar com coisas muito mais importantes para a nossa vida, porque agora tem já alguém que está focando lá em trazer a melhor performance para as ferramentas que a gente está utilizando, né? Então, hoje em dia a gente trabalha com React, Vue, a gente não se preocupa mais tanto assim com o que está acontecendo por debaixo dos panos, porque a gente sabe que a comunidade que está dando suporte a essas bibliotecas está se preocupando com a otimização, com performance. Então você pode ver que geralmente de uma versão nova de React, Vue e Angular, o tanto de coisa muda, né? Eu tenho experiência com o Vue, o que aconteceu do Vue 2 para o Vue 3 em questão de performance foi animal. Então você vê que mesmo a gente que só consome essas bibliotecas, a gente está se beneficiando disso e a gente acaba conseguindo focar em outros pilares do front-end que eu diria que são tão importantes quanto a performance, né? A gente vê cada vez mais o front-end ganhando mais responsabilidade, né? Deixando o back-end com a responsabilidade que ele precisa ter e não com a responsabilidade da forma com que os dados precisam ser exibidos ou qualquer coisa assim, né? E é engraçado porque muita gente me pergunta, né, cara, por que o React surgiu? Por que Vue surgiu? Angular surgiu? E na minha opinião, cara, surgiu principalmente por causa da experiência do usuário, assim. A forma que o usuário lida com a nossa aplicação, quando vai lidar com um SPA, lidar com uma aplicação reativa, com uma ferramenta mais reativa, o Vue, Angular, React, que são os 3 mais famosos, né? Mas poderia ficar citando vários. É muito melhor. É engraçado porque logo, um pouco antes de eu trabalhar pela primeira vez com Angular, eu tinha sido chamado para desenvolver um sistema do zero, e eu lembro que o que eu fiz para deixar a aplicação mais
reativa, mais amigável, eu fui lá, criei um script lá em jQuery, que basicamente pegava todas as âncoras do site, todos os As. Quando a pessoa clicava, ele carregava isso por baixo dos panos, pegava o conteúdo e substituía no conteúdo original. Ou seja, eu estava tentando criar o conceito de SPA sem existir o conceito de SPA, ou melhor, sem eu conhecer o conceito ainda de SPA. Então, para ver como já existia uma necessidade dentro de mim, eu só não tinha encontrado o ferramental necessário ainda na época para criar. Tem muita gente que fala, poxa, nossa, mas o Diego tem 10 anos de front-end ou 10 anos de carreira, para ele é muito mais fácil programar. Tudo que eu usava 5 ou 6 anos atrás, eu não uso mais nada agora. Nada, literalmente nada, assim. Pega CSS, na época antes do Flexbox, era tudo float left, float right, position absolute para tudo quanto é lado. Cara, eu não faço mais CSS assim. Então, pra mim, não é um conhecimento que me agrega, né? HTML, mesma coisa, era tudo div, né? Eu não precisava pensar em semântica, não precisava pensar em acessibilidade, que nem o Mayato falou. Eu acho que o legal da tecnologia é isso, né? Não é porque existe tanta coisa que a gente precisa aprender tudo isso, né? Eu comecei com React, hoje eu tô com Vue, e eu não vou me preocupar em ficar sabendo a melhor forma de usar jQuery, que hoje ainda existe, por exemplo, Bootstrap, sabe? São coisas que eu consigo encontrar alternativas que, ao meu ver, são melhores para o que eu preciso. Então, eu vou focar em trilhar a minha carreira para o que está vindo de novo e o que eu posso ver que vai ter algum futuro. Hoje em dia, eu comecei a estudar um pouquinho de Tailwind, que, mano, é sensacional, cara. Basicamente, eu não tô mais escrevendo CSS. Onde é que a gente ia imaginar que a gente ia ter um nível onde a gente não escreveria mais CSS, por exemplo, né? É claro que é bom a gente ter algum conhecimento, saber que existe, ou pelo menos ter uma ideia sobre a evolução do front-end, para a gente ter uma ideia. Às vezes a gente acaba entrando numa carreira onde a gente pega um projeto legado e a gente vai precisar saber o que está acontecendo. Então, ter noção é interessante. Mas trilhar a nossa carreira, eu acho que é muito mais interessante quando a gente foca em algum ponto que a gente quer guiar a partir dali. Então, muita gente me pergunta, né? Eu começo com a base, começo com React, começo com Vue. Eu falo, cara, isso depende do que você quer trilhar. Eu falo, ó, React vai ter muito mais vaga de emprego para você. Então, por mais que eu sou apaixonado por Vue, eu não vou recomendar a pessoa a estudar Vue se ela está querendo entrar no mercado de trabalho de maneira rápida. Porque eu sei que o React tem mais chances dela entrar porque tem mais vagas. Muito interessante da tecnologia é se manter atualizado, porque querendo ou não, cada vez mais as empresas elas vão querer devs que estão com a sua experiência atualizada, e na necessidade você vai estudando a base, vai estudando coisas mais antigas. O Google Docs é front-end, e uma landing page de um portfólio também é front-end. E olha o escopo de desafio que é um front-end estilo Google Docs e o estilo de um front-end que é uma landing page. Então não tem como a gente falar com um único caminho. A gente sabe as linguagens utilizadas e as tecnologias que existem, mas o que está acontecendo ali, mano, vai muito de projeto para projeto. Então ficar atualizado e mandar bala. Essa parada de aprender com necessidade eu acho muito massa, assim, porque, cara, pô, vamos supor, tu tá aprendendo front-end agora. Aí tu abre lá o MDN e vai estudar todos os métodos do array. Eu sei de cor uns 15, 20 métodos do array e quando eu preciso... Às vezes eu esqueço a diferença do slice pro splice, cara. E eu vou lá procurar na documentação pra ver o que é, cara. Então, tipo, não adianta, né? Igual que você, que eu tenho muita história engraçada pra falar de, você aprende de acordo com a necessidade, né? Eu sempre falo pra todo mundo que, tipo, que define mesmo, assim, o diferencial do programador, ele é aceitar o desafio, né? Então, tipo, desde o começo da minha carreira, eu comecei a programar porque eu comecei a aceitar um bocado de coisa que eu não sabia. Por exemplo, eu fiz parte do Google Developer Groups, né? Então eu tava lá, mas o jeito que eu entrei foi bem engraçado. Tá? Os meus amigos que estavam no programa, eles precisavam de alguém para falar de Polymer. Polymer tinha acabado de lançar. E aí essa questão de Web Components, né, era totalmente diferente do Angular que eu conhecia, né? Então o conceito de diretivas nem era tão popular assim, então era 100% diferente. Eles iam trazer um palestrante de Recife para Fortaleza, né? Porque eu sou de Fortaleza. E aí o palestrante furou. E eles ficaram desesperados e tal. Então, na hora, assim, deu aquele frio na barriga, eu falei, cara, vocês querem que eu dê uma palestra? Mas tu manja de Polymer? Eu manjo de Polymer. Nunca ouvi falar da vida, assim, eu só sabia que tava lá. E aí eles, cara, então, o evento é daqui a 3 dias, dá certo? Eu, dá certo, cara, não se preocupe, beleza. Foram os 3 dias mais intensos, assim, estudando Polymer, fazendo exemplo e tal. Foi muito de, olha, eu quero tanto fazer isso acontecer, eu quero tanto estar envolvido com essas tecnologias que eu vou aceitar o desafio, eu sei que não é, assim, tão simples, mas eu vou encarar.
Cara, vocês falaram sobre complexidade de software e tudo mais. E ao mesmo lado que a gente vê, tipo, uma série de tecnologias surgindo, que nem o Vitor citou ali, o Svelte, que, cara, tá crescendo também, e daqui a pouco pode mudar, e tudo ferramenta, né? Não tem muito como a gente se apegar com isso. Tem o lado da questão de, tipo, às vezes escolher ferramentas over-engineering, assim, ferramentas que resolvem problemas muito grandes para criar coisas simples demais. E eu queria saber como que vocês lidam com isso. Porque, por um lado, por exemplo, a pessoa pode falar, poxa, mas tu tá só criando uma landing page e tá usando aí Next com FaunaDB ou, sei lá, Nuxt com não sei o quê, sendo que tu poderia usar um HTML seco ali com um script PHP, um script JS rodando no back-end só para cadastrar a pessoa no newsletter. Tem uma frase também que eu gosto muito do TJ Holloway Chuck. Ele falava que, cara, então você não precisa reinventar a roda, mas de vez em quando é bom você abrir a roda e ver como é que ela é feita, entendeu? Pra você ter uma propriedade maior. Então, assim, acho que depende muito do exemplo. Geralmente, coisas comerciais, se eu for fazer para empresa e tudo mais, eu tenho um cuidado extra, assim, eu vejo, olha, essa tecnologia, onde é que está a comunidade, né? Hoje, você vê a comunidade open source, né? Ela meio que dita o que vai estar no mercado nos próximos anos, porque precisa de gente para dar manutenção. Então, esse é um fator extremamente importante. Às vezes a gente se depara com erros, assim, que podem ser de segurança, pode ser de performance. Se você não tiver uma comunidade ativa, você está em maus lençóis. Ou você aprende o framework internamente, ou então você muda para a próxima ferramenta e aí você já teve um custo bem grande. Então, eu tento sempre ver, primeiro, a comunidade, ver se a comunidade está ativa, se está surgindo recursos para aquilo. Eu vejo também a curva de aprendizado, né? Tem ferramentas muito fantásticas aí, mas que você não vai achar desenvolvedores. Então, falando em times, né? É sempre bom ver algo que você possa ensinar. Então, eu levo isso muito em consideração, que é algo que eu possa passar para o meu time, que ele possa aprender, que a gente possa ser produtivo naquilo. E quanto à longevidade, eu tento não fazer over-engineer. Assim, eu sempre tento começar da maneira mais idiota possível, assim, mais simples possível, e evoluindo. Assim que eu vejo que, poxa, não tá legal, talvez eu poderia melhorar isso, aí sim eu acho que é a hora de adotar ferramentas, né? Então, às vezes é difícil porque, dependendo da empresa que você tá, por exemplo, na TextFix, a gente tem uma linguagem que ela é feita in-house, né? A gente chama de TextML, que é uma linguagem que foi baseada no Elixir. Então, às vezes, para lidar com esses problemas que a gente tem ali, é muito difícil, que é uma coisa mega específica, então você tem que contratar, você tem que dar treinamento. Para isso não tem muita saída. Mas, no geral, eu tento sempre fazer o mais simples possível, porque o melhor código para mim é aquele que eu posso deletar daqui a uma semana. E aí eu tento crescer também a aplicação de acordo com a minha necessidade, né? Então, se eu preciso de mais performance e eu tô vendo que as ferramentas que eu tenho ali não me dão performance, aí sim eu vou procurar outras alternativas e tentar integrar elas no meu código. Eu gosto bastante dessas tecnologias que a gente tem hoje no front-end, porque elas já vêm com esses mecanismos para trazer a performance e trazer a necessidade do que a gente está utilizando à medida que a gente vai criando o escopo do nosso projeto, né? Então, por exemplo, eu tive a experiência com o Nuxt recentemente, por causa da Nuxt Level 8, nossa, esse nome foi bom. E lá, por exemplo, ele já traz bastante coisa configurada para a gente, porém ele só injeta no nosso código caso a gente utilize. Então, enquanto a gente não criar lá os arquivinhos dentro da pasta de store, ele não vai colocar o Vuex, por exemplo, dentro do nossa aplicação. Hoje em dia, para eu começar um projeto, eu não vejo que colocar uma biblioteca como um Nuxt, um Next, ou até mesmo um Vue ou um React, eu não considero mais como um over-engineering, porque ele está me trazendo tanta agilidade no desenvolvimento. Quando eu vejo meus componentes divididos lá por pastinha, por arquivo bonitinho, reaproveitando ele, eu falo, mano, isso aqui está muito melhor do que um HTML com 500 linhas, sabe? Então, eu acho que ter um over-engineering, ele acaba sendo ruim quando você começa a querer colocar coisas apenas por colocar, sem a necessidade. Principalmente se é um projeto onde você tem prazo, onde você precisa entregar com agilidade. Então, mas desde que seja algo por estudos, aí beleza, aí você pode colocar o que você quiser, tá estudando, tá beleza. Mas no momento em que você tem um escopo, você tem um prazo de entrega, você tem aí um acordo com um possível cliente, eu aí já começo a ter muito mais controle sobre aquilo que eu vou estar colocando. Porque, beleza, eu planejo um projeto para uma semana, aí eu invento de colocar um banco de dados que eu nunca usei só porque está na moda. Pronto, aí essa uma semana ou eu vou ter que fazer 15 horas por dia de desenvolvimento, ou eu vou acabar chegando ali a uma semana e falar, putz, não deu tempo, né? Vou pedir mais aí uma semana para entregar. Depende muito do escopo, igual o Victor estava falando.
para saber onde a gente precisa fazer um over-engineering ou não. A gente consegue fazer muita coisa com tecnologia simples, mas, pô, vamos dar uma estudadinha num conceito aqui, num conceito ali, porque no final, para a questão de performance, por exemplo, muita coisa já vai ser convertida e transpilada ali para o nosso HTML, CSS e JavaScript da melhor maneira possível. Então, beleza, eu criei uma landing page com HTML, CSS e hospedei. Você lembrou de minificar? Você lembrou de fazer o uglify, né? Que é você converter todo o seu código para a menor quantidade de caracteres possível, de utilizar as melhores práticas de performance. Então tem muita coisa que às vezes a gente tem essa falsa ideia de ser um engineering, porque tem jeito mais simples de fazer. Mas nem sempre o simples é a melhor opção, seja por performance, acessibilidade, enfim, dependendo do contexto que você quer inserir a sua aplicação, né? Uma parada que tu falou que eu concordo, cara, muito assim, é a questão de que, cara, se eu tenho familiaridade em desenvolver com Nuxt ou com Next, por mais que eu esteja criando uma coisa simples, se tu me pedir pra fazer aquela coisa simples, usando uma tecnologia que você julga simples, sei lá, por que você não fez com WordPress, ou por que não fez... Cara, eu vou ter muito mais dificuldade pra fazer disso, porque eu tô acostumado a desenvolver da maneira que eu já desenvolvo, né? Então, eu acho que um dos os pontos legais a levar em conta muito na escolha da tecnologia para aplicação que você vai criar é isso, né? A sua facilidade com a tecnologia e a facilidade das pessoas que estão no teu time, que vão dar manutenção naquela aplicação, né? Porque eu posso estar dentro, por exemplo, da Rocket City, que eu sei que todo mundo trabalha com React Node. Poxa, para que eu vou desenvolver uma aplicação usando Go, porque eu sei Go, porque eu acho Go fácil? Cara, mas se ninguém conseguir dar manutenção isso de boas também, daí não adianta em nada. Então, esses pontos que o Vitor falou é muito importante, porque para uma empresa, por exemplo, principalmente dentro da empresa, escolher as tecnologias não é só por gosto, não é só por facilidade também, é também na hora de pensar em contratação, né? Pensar, poxa, será que a gente vai conseguir gente para trabalhar nesse software, né? Que nem o Vitor citou também, pô, tem empresa que desenvolve o próprio framework, a própria linguagem até. Tu vai criar um mercado em volta disso? Outras empresas vão usar? Como é que tu vai manter, né? Não, pô, então a cada pessoa que entrar aqui vai ter que ter 3, 4 meses da pessoa conseguir se adaptar com a tecnologia. Então, assim, tem que cuidar com as barreiras que tu cria também na hora de escolher essas ferramentas em si, né? Isso é um ponto com certeza para se levar em conta também. Cara, assim, aproveitando que a gente tem um representante do React, um representante do Vue aqui, basicamente, da comunidade, né? Não da ferramenta em si. Os três eu acho que já usaram Angular, React e Vue. O que uma resolve hoje que a outra não resolve? Ou vocês acham que, em termos ferramental mesmo, as três resolvem os mesmos problemas, né? Com as suas maneiras específicas de resolver, só com ecossistemas diferentes? O que vocês acham nisso? De Angular eu vou me abster porque eu mexi acho que uma semana de curso só. A vantagem das tecnologias de front-end, pelo menos das três principais, pelo que eu vejo, é que elas sempre tendem a ir para o mesmo caminho, né? Resolver sempre os mesmos problemas, mas cada um com a sua peculiaridade. Com a minha experiência que eu tenho de utilizando as ambas, eu ainda não vi nenhuma aplicação onde eu falo, olha, o React só resolve isso que o Vue não resolve, o Vue resolve isso que o React não resolve. Eu ainda não vi nada que isso possa ter acontecido. Eu sei que agora, quando a gente entra para frameworks dessas linguagens, por exemplo, o Next, ele tem aquela ideia do cache ali do lado do server-side render, que, por exemplo, o Nuxt não teria. Mas também a questão de próxima versão do Nuxt, se eu não me engano, eles estão querendo colocar também. Então, assim, eu vejo que elas têm a mesma ideia por trás, originalmente, que é o Single Page Application, elas tendem a caminhar lado a lado, digamos, às vezes uma vem antes da outra em algum conceito ou não, mas eu vejo muito delas andando lado a lado, pelo menos atualmente. O que eu vejo que tem muita diferença de uma para outra é realmente a maneira como você codifica elas. Então, no React é muito forte o JSX, então a gente vai lá encadear o HTML, o JavaScript, e hoje em dia o próprio CSS com os Styled Components. Então a gente tem essa ideia, agora tem os hooks que facilitam muito. Nossa, os Class Components era sofrido, veio os hooks, deu uma ajudada. E aí o Vue ele traz uma outra abordagem, que o próprio criador do Vue, ele falou, tem o React, tem o Angular, como é que eu junto o melhor de ambos, né? E aí ele trouxe a ideia do Single File Component, que é um arquivo só, a gente tem HTML, JavaScript e CSS, mas de maneira separada. Enquanto o React ele vem por essa abordagem mais unificada nas tecnologias, agora no Vue a gente tem a mesma ideia, Single Page Applications, né, os SPAs,
mas agora separando os conceitos. A gente consegue usar, por exemplo, JSX no Vue, mas a ideia dele, o que ele se propõe é resolver separando HTML, CSS e JavaScript. E aí, como é que ele faz a questão de renderização dinâmica, de reatividade? Aí no Vue, por exemplo, a gente tem as diretivas. No React, a gente, por exemplo, faria um loop para a gente renderizar diversos elementos. No Vue, a gente tem esse loop, mas através de diretivas ali nas nossas tags. Agora, com o Vue 3, a gente veio com essa ideia quase similar à questão dos hooks, né? Que a gente trouxe muito mais funcional, que é a questão da Composition API, que é justamente para a gente... Quando a gente vê o comparativo, né, entre Vue 2 e Vue 3, a gente via que em um pedaço da aplicação a gente estava ali fazendo determinada atribuição dos nossos estados, depois a gente ia para a questão de métodos, depois a gente ia para a parte de propriedades reativas, e aí acabava tendo diversos contextos num único componente. E agora a gente, com o Vue 3, a gente está vindo com a questão da Composition API para separar o que a gente considera contextos diferentes. Então, o React tem a Context API, por exemplo. Então, foi até engraçado que durante as lives que eu estava fazendo a Next Level Week, eu falei, mano, o React com a Context API tá parecendo mais simples que o Vue 2, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, eu achei que com o Vue 2 ia ser muito mais simples, mas na hora que eu vi na prática uma aplicação do zero até o deploy com os hooks, eu falei, pô, mano, a Context e com o Context API, né? Eu falei, pô, tá muito mais simples e organizado do que o Vue 2 com a Options API, né? Mas aí na hora que eu fiz a versão em Composition API, eu falei, não, agora bateu de frente. Agora a gente consegue organizar e ter os contextos separados por funções de composição. Então agora tudo ficou funcional, então agora basicamente tudo a gente coloca funções. Uma coisa só que eu acho que é legal, assim, que tu deu pra entender na tua fala também, é que, tipo assim, uma ferramenta ela acaba fazendo a outra evoluir, né? Então, do Vue 2 pro 3, por exemplo, até rolou, um bafafá gigante da comunidade, porque Vue 3 trouxe lá as Vue Functions, que era muito semelhante aos hooks, daí teve a galera lá galera muito adepta a ferramental que ficou, nossa, copiaram o React, agora eu não vou usar mais Vue porque copiaram o React. Porra, cara, olha o pensamento da cabeça da pessoa. Eu tô feliz que copiaram, porque simplificou gigante, mano. E agora, tipo, cara, o React copia um monte de coisa do Vue, cara. Olha só o que o Evan You, por exemplo, fez com o Vite, né? Que veio lá Vite é absurdo, no lugar mano. E tá lá o React lá usando o Webpack lá pra conseguir fazer o bundle e tudo mais, só que tá tendo que correr atrás agora com o Snowpack e tal, e um monte de coisa correndo atrás, o ecossistema correndo atrás pra conseguir chegar perto do que foi feito, né? Apesar de que o Vite também ele funciona pra React e tudo mais. Mas é legal como um ferramental acaba fazendo o outro ter que evoluir, né? Isso é a parte mais massa, né? Senão, se isso não acontecesse, só existisse uma ferramenta, ia ser muito ruim pra gente, né? Porque o negócio não ia evoluir. Hoje a gente devia estar muito feliz no front-end, cara, porque nunca na história a gente foi capaz de crescer tanto ao mesmo tempo, justamente porque a gente tá atacando todas as frentes ao mesmo tempo, né? Então, assim, de você ter todas essas ferramentas, o que eu acho legal é que elas atingem a mesma coisa com filosofias completamente diferentes. Então, assim, o React, por exemplo, ele veio, que foi, acho que foi a maior barreira que o React teve que quebrar, foi justamente aquela dos 5 minutos, né? Vamos transformar o teu HTML, CSS e JavaScript num arquivo só, né? Vamos usar o JSX e agora você tem todo o controle ali das suas variáveis, né? Das suas ações dentro de um arquivo JavaScript. Isso, assim, quando veio a comunidade odiou, né? Assim, eles tiveram que botar um disclaimer lá, disse assim, galera, a gente sabe que não é convencional, né? Porque vocês passaram 10 anos aprendendo que HTML, JavaScript e CSS não se misturam, mas na verdade faz muito sentido. Aí veio, por exemplo, o Vue e pegou já, depois da evolução do React nesse quesito, e já pegou o que tinha ali de bom e tentou trazer para aquela galera que sentia falta dessa divisão, entendeu? Sentia falta desse contexto de, olha, eu queria tratar meu CSS de forma como eu tratava meu CSS e tal, mas eu não queria abandonar o Virtual DOM, eu queria continuar tendo performance e tudo mais. Então, eles meio que preencheram essa lacuna. Já o Angular foi para um outro lado também, aproveitando de todos, né? Que eu acho que eles trocam muito figurinha. Isso é até fantástico se você for no State of Frontend, que tem todo quarter, né? Todos os representantes estão lá e todos eles estão mega felizes de trazer, olha, a gente fez isso, tal, olha, como é que seria isso no Vue, tá? E trocar figurinha. Então, não tem espaço para hate. O Angular, por exemplo, eu já vejo ele mais enterprise, né? Então, o Angular evoluiu num sentido que ele vai te dizer até qual IDE que tu tem que usar. Então, assim, ele te dá um framework mais completo, até porque, se eu quiser fazer fetch, o que eu vou usar? Eu vou usar sagas, eu vou usar fetch, eu vou usar o quê? No Angular você não pergunta isso, né? Você tem lá o jeito Angular de fazer tal coisa. Claro, eles todos bebem da mesma fonte, todos estão evoluindo juntos, mas estão usando paradigmas e conceitos diferentes. Então, assim,
Pra mim, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Diversidade é sempre uma coisa boa, né, na nossa profissão, porque tem espaço pra todo mundo. Teve algumas coisas assim que elas existem há muito tempo e que elas começaram, na minha percepção, a estourar há pouco tempo atrás, assim. Mas uma delas pra mim é TypeScript, cara. TypeScript é um negócio que surgiu lá em, sei lá, 2010, 2011, nem lembro quando é que surgiu isso. O Mayato talvez não pegou essa época, talvez o Victor pegou, que tinha o CoffeeScript também, que era, cara, a linguagem que trazia uns bônus ao JavaScript, assim. E o TypeScript, ele vinha com essa pegada, não só de tipagem, mas também com essa pegada de trazer coisas para a linguagem JavaScript a qual ela não conseguia fazer sozinha. E hoje, o JavaScript, depois de 2015, principalmente, ele avançou muito, né? E começou a incorporar essas coisas do próprio TypeScript, algumas coisas do CoffeeScript, Arrow Function, e foi trazendo para dentro da própria linguagem. E o TypeScript foi ficando cada vez mais voltado, por exemplo, para tipagem estática do código e por aí vai. Cara, eu queria a opinião de vocês, se vocês usam TypeScript ou não. Então, eu utilizo, né? Então, eu fui um hater que virei fã. Então, logo assim que surgiu, eu acho que eu já estava muito marcado, como você falou, pelo CoffeeScript, né? Porque assim que eu peguei Ruby pela primeira vez, já vinha como default, né? CoffeeScript e Turbolinks. Então, eram duas coisas que eu não curtia nem um pouco. A gente tinha essa ideia da linguagem ser extremamente flexível, né? JavaScript você tem centenas de maneiras de fazer a mesma coisa, provavelmente várias delas erradas, mas o compilador vai dar um jeito de resolver o problema lá e te apresentar alguma coisa na tela. Então, assim, quando veio, eu olhei com um olhar meio torto, assim, eu não gostei muito, porque, primeiro, eu achava que adicionava maior carga no meu código, né? Que eu tinha que agora parar para fazer tipagem também. Mas, com o passar do tempo, eu entendi a proposta do TypeScript. Então, assim, antes de usar o TypeScript em larga escala, eu comecei utilizando Flow.js, porque fazia muito sentido no projeto que eu estava no projeto legado, e então eu acho que para aderir à tipagem, o Flow na época ele era muito mais fácil, né? Você ia pegando de forma incremental. E a parte de tipos, assim, quando eu parei para estudar, né? Olha, aqui é a teoria dos tipos e como é que isso funciona. Assim, é libertador, né? Então, garantir que a sua aplicação funcione da forma que você estava esperando é um bônus, apesar que tem muitas controvérsias aí, né? Que eu posso falar que a maioria dos erros que o TypeScript prevê são erros que você não deveria fazer no primeiro lugar, mas eu acho que uma das melhores coisas para mim é trabalhar em times com o TypeScript. Então, por exemplo, hoje na TextFix a gente tem sistemas muito complexos, sistemas gigantes que eles são divididos em vários microserviços, que vendem APIs diferentes, então são vários pacotes. Se não existisse TypeScript, eu acho que eu ia perder um tempo gigantesco conversando com outros team members, né? Para perguntar o que isso faz, assim, o que isso aqui tá esperando, tipo, o que eu deveria passar aqui, por que não tá rodando. Então, assim... Isso que tu citou, cara, é muito real, assim, o TypeScript pra mim, ele virou praticamente uma documentação técnica, né, antigamente, lembra que a gente, até hoje, né, tem aquelas API references, assim, geradas automaticamente, né, em código PHP, Java sempre tinha muito isso, que gerava a partir dos comentários do código, e aí criava tal método, recebe tais parâmetros, com tal retorno. Hoje em dia, eu tô ali desenvolvendo, eu importo uma lib. Cara, eu clico o Ctrl ali, entro na lib, vejo o método, clico nos parâmetros, vejo o que ele recebe, olho o retorno, pá, volto pro meu código, escrevo e eu já sei exatamente o que eu preciso enviar, o que vai retornar. Pra mim virou uma documentação técnica, assim. Então isso ajuda muito nessa questão que tu falou de, principalmente, trabalhar com time, né? Poxa, às vezes tem alguém lá do teu time que criou uma funcionalidade, uma função pra fazer algum tipo de cálculo e tal. Cara, o TypeScript já vai te dizer exatamente o que essa função recebe, o que tu pode esperar disso e por aí vai, né? Dá pra fazer muita coisa. Eu vi que o Vue, cara, ele teve um avanço legal no suporte com o TypeScript, que antigamente acabava não sendo muito bom por utilizar esse single file component e tal, não tinha muita integração, né? Eu não sei como é que tá isso hoje, cara. No Vue 2, o suporte para TypeScript, ele realmente é bem mais limitado do que agora com o Vue 3. Tanto é que durante a NLW que a gente estava desenvolvendo lá com o Next, que ele força o Vue 2, né? Ele ainda não foi atualizado para Vue 3. Na hora de colocar o TypeScript dava muito problema. E eu lembro que eu comecei fazendo com TypeScript normalmente, com o Vue 2, assim, ele tem um suporte, ele consegue funcionar. Uma coisa ou outra dava uns problemas e aí eu dava um jeito de só contornar eles, porque era muito tempo tentando entender por que estava dando erro e por que não estava funcionando. E aí eu fui falar, deixa eu agora testar como que fica na Composition API, que agora é funcional e tem um suporte melhor para TypeScript, e também o que é esse Class Style Components, né? E aí, mano, o Class Style Components deu meia hora de desenvolvimento e eu desisti. Não funcionava nem com reza aquilo lá.
deixa quieto que eu já não tô nem gostando de como eu tô escrevendo isso aqui. Tava ficando muito semântico, aquele monte de arroba que eu não tava acostumado ainda. Falei, deixa eu ir para Composition API, né? Aí na Composition API que a gente tem o estilo mais funcional, um suporte maior, aí beleza, aí a gente consegue aí de fato trabalhar com o TypeScript de maneira, digamos assim, quase que nativa, né? Então, hoje quando a gente começa um projeto com Vue 3, por exemplo, ele até pergunta se a gente quer trabalhar com TypeScript, porque o suporte ele está muito maior. Mas é engraçado que eu só comecei a ver de fato o valor no TypeScript com o pessoal do back-end. Lá na IBM, o pessoal. É engraçado que eles trocaram para TypeScript por causa da documentação do próprio código. Então, na hora que eles tinham que documentar alguma coisa e eles queriam colocar lá o JS Docs bonitinho, na hora de colocar os arrobas lá, eles tinham que fazer uns imports gigantes dentro do comentário para funcionar. E aí, mano, eu sei que chegou num ponto que eles falaram, quer saber? Vamos pôr TypeScript aqui, fizeram uma refatoração gigante e hoje em dia eles começam direto aí com TypeScript. E aí, depois que eu vi isso, aí eu falei, não, talvez o TypeScript não seja só realmente colocar uma tipagem para só complicar a nossa vida. Na verdade, ele está simplificando, né? E aí, depois eu falei, e no front-end depende muito também do escopo dos projetos que você já fez, né? Se você pegava projetos onde dificilmente tinha muita comunicação entre componentes, algo mais estático, dificilmente você fala, pô, eu só tenho uma função aqui que os próprios parâmetros estão dentro aqui do meu componente, né? Então, por que eu preciso fazer a tipagem e tudo mais? Mas quando você começa a crescer dentro do front-end, você começa a querer estruturar a sua aplicação para que o seu componente seja algo mais relacionado à view, né? A questão da visualização, e não de fato das regras de negócio, que isso aí meio que foi uma chave que virou na minha cabeça para desenvolvimento front-end. Aí você vai começar a colocar todas essas regras fora do seu componente, para de fato você centralizar as suas regras de negócio onde ela precisa estar, não no componente, que é algo meramente para renderizar alguma coisa, né? Então, eu antigamente, com o pensamento que eu tinha para codar front-end, eu era de um jeito. Quando eu mudei essa minha forma de pensar, ainda não sei se é a certa, se é a melhor, é a maneira que eu estou gostando de fazer, que eu estou gostando de organizar código, é a maneira que eu me considero que eu estou hoje. É até engraçado porque eu falo, né? Tenho muita dificuldade em pensar em arquitetura para front-end, eu acho que tem um gap muito grande ainda em patterns para front-end. Eu vejo que o back-end ele tem meio que consolidado ali a Clean Architecture, DDD e entre outros, mas eu ainda tenho dificuldade em conhecer patterns para front-end em específico. E aí eu falo, mano, eu quero que minha aplicação eu consiga criar as pastinhas e entender o que está acontecendo só de olhar para as pastinhas, tá ligado? Eu até brinco, né? Quanto mais pastinha organizada tiver no meu código, talvez melhor. Porque é como hoje em dia eu me vejo como desenvolvedor. Eu quero ter organização no meu código. Eu quero bater o olho no meu código e falar, mano, é daqui que tá vindo o componente, é daqui que ele tá indo, é assim que ele tá se comunicando. Porque, cara, chega num ponto, mano, que como desenvolvedor você fala, mano, a ferramenta, beleza, a gente aprende, mas e aí, mano? E a manutenção que eu vou ter que dar para isso? E esse código que tá escrito? Cara, eu acho que é o próximo passo que a gente dá como dev é quando a gente gira essa chavinha, né? Na questão de qualidade do código. E aí o TypeScript eu vi que realmente se encaixa muito nisso, né? Eu também não gostava do TypeScript, nunca achei vantagem em usar. E hoje, se eu dou um Ctrl espaço no meu código e não vem o autocomplete ali, eu já fico, cara, não, essa biblioteca tá... Vou trocar de biblioteca, vou trocar, sei lá, do que eu tô usando aqui, porque não tá certo, tá ligado? Pra finalizar aqui nosso papo, que eu quero mais saber de vocês em relação a vocês no mercado de trabalho, que a gente tem aquela definição, né, que deve... aprende, fica estudando 1000 coisas, 46 frameworks, 267 libs, faz testes de whiteboard, Redux, arquitetura Flux, não sei o quê, e chega no dia a dia, precisa criar botão com HTML e CSS. Então eu quero saber de vocês um pouquinho assim, cara, o que vocês acham? Skills indispensáveis para quem quer trabalhar com front-end e entender um pouquinho, cara, quais são os desafios principais que uma pessoa front-end vai encontrar no dia a dia. No topo da minha cabeça eu já vejo adaptabilidade, porque, como você falou, tem essa regra que não está escrita, que nós, front-ends, a cada 6 meses vamos ter que aprender tudo de novo. O mercado ele é muito volátil, ele evolui muito rápido e todo dia tem ferramenta nova, tem conceito novo, tem paradigma novo. Então, isso é ótimo porque aquece muito o mercado, mas você tem que estar preparado para aprender. Então, assim, adaptabilidade, eu acho que você não ter ego também é a coisa, talvez, que possa ser o maior boost de todos, assim, né? Nem técnico, né? Você admitir, cara, eu não sei isso, mas eu posso aprender. De técnico, que eu vou dizer... Eu acho que é uma grande vantagem você saber, mais ou menos assim, dominar algum framework, qualquer um da sua escolha, mas
O desenvolvimento front-end hoje gira em torno dos frameworks, querendo ou não. Então, a maioria dos jobs que você vai ver envolve algum framework de alguma forma. Você pode escolher o que você mais gosta, mas é muito importante, mas que ao mesmo tempo você não estude só o framework, porque é o que eu vejo muito, assim, muito desenvolvedor fica acostumado a perguntar, tipo, cara, como é o jeito de fazer isso no React? E quando você vê alguma coisa de lógica, assim, não tem nada a ver React, framework. Então, pra mim, assim, a maioria do meu dia, né, como a aplicação já existe onde eu tô trabalhando, né, a minha parte mais de sênior é da mentoria, então eu dou bastante mentoria pra galera da empresa, mas dou manutenção no meu código que já existe. Então, assim, hoje eu não crio tanta coisa nova, porque a empresa já tá consolidada há alguns anos no mercado e tal. Então, a gente tem sim alguns desafios, né? Por exemplo, o desafio que eu estou lidando no momento, né? Posso até falar, a gente está criando um novo flow de autenticação. Então, dominar isso é bem importante. Acho que qualquer aplicação comercial vai precisar de autenticação. A gente está utilizando até uma ferramenta nova, que é o Curate, para fazer OAuth sem precisar de browser. Fazer isso é um dos desafios que eu estou vendo agora. Não envolve só código, a gente tem que fazer documentação, a gente tem que mostrar para a equipe, tem que ser aprovado, a gente tem que ver a questão de segurança e tudo mais. Então, hoje os desafios não é simplesmente criar botões ou estilizar a página. Eu acho que os desafios que eu vejo mais no nível sênior hoje são muito mais de como você lida com o seu time, como você aceita esses projetos assim maiores e traz para dentro da empresa, né? Valida, porque a sua experiência vai contar muito nessa hora, né? A briga que você está comprando ali é que vai trazer um diferencial competitivo para a empresa. Mayato, quais são as skills fundamentais para quem quer trabalhar com front-end e quais desafios a pessoa vai enfrentar no dia a dia aí, cara? Ou pelo menos os que tu enfrenta? Falar em desafios, em tecnologias que a gente precisa dominar, eu acho que envolve muito o nível que a pessoa está atualmente na carreira dela e aonde ela quer chegar. Porque, por exemplo, para um desenvolvedor júnior, eu falaria para ele dominar a base, porque, querendo ou não, a ferramenta ela pode cair numa vaga onde é uma ferramenta, pode cair numa outra vaga que é outra ferramenta. Para uma pessoa júnior, por exemplo, eu recomendaria a base, mas não só a base do JavaScript, do HTML, do CSS, mas toda ali a ideia da lógica de programação. Eu acho que isso é fundamental, acho que deu para ficar claro aí com o que o Vitor falou. Dificilmente o desafio que eu vejo de um front-end no início de carreira é o front-end em si. Eu vejo que é muito a questão da lógica do que ele precisa fazer. Porque front-end, ele vai começar ali na hora que você abriu o browser e ele acaba quando aquela chamada de API foi feita e foi lá para o back-end. Então, todo esse contexto que envolve o que está acontecendo naquele momento que você abriu o browser até essa chamada ter sido feita, eu acho que entender essa dinâmica é o que é importante, assim, digamos assim, para 90% da sua carreira como front-end. Na questão de criação de interfaces para um front-end, é você conseguir deixar o mais rápido possível essa sua visualização do que você precisa codar quando você receber um design, ou quando você precisar criar um design. Porque senão, muitas vezes, você vai começar a codar e você vai ficar, mano, eu coloco Flexbox, eu uso Grid, eu uso botão, eu uso... Aí entra em HTML semântica e tudo mais. A dificuldade, né, os desafios, na verdade, que um front-end vai enfrentar é entender e pôr na prática o desafio que for exposto a ele. Então, se ele está querendo entrar numa vaga, por exemplo, aí do Vitor, que é uma empresa que envolve dinheiro, envolve imposto e tudo mais, talvez entender esse contexto vai ajudar muito ele na hora de ele codificar um front-end para aquele cenário. Agora, se é uma vaga para uma agência digital, por exemplo, cara, provavelmente eles vão querer alguém mais criativo, eles vão querer alguém que manja aí das animação, que manja de fazer um design diferente. Então, como desenvolvedor front-end, entenda o front-end como um todo, né? O que é front-end, o que acontece dentro de um front-end, o que você está exposto quando você trabalha com front-end. Então, segurança, como funciona uma segurança em front-end, como funciona uma performance em front-end, questão de autenticação, que eu acho que quase toda aplicação hoje em dia comercial tem alguma pontinha de autenticação, acaba sendo muito mais indo para o back-end, mas tem coisa que acontece em autenticação no front-end também, cookies, né, tem os storages do browser que você tem. Foca naquilo que você quer para sua carreira, senão a gente ia ficar 3 horas aqui falando só dos diferentes cenários que a gente tem de front-end, né? Hoje em dia eu tenho mais experiência com dashboards e formulários no geral, né? Então, hoje em dia, se me dá um dashboard, um formulário para fazer, é o que eu tenho mais dominância. Com questão de formulário, estruturar um formulário dinâmico, tanto é que lá
a gente tem um formulário que é construído a partir de JSONs, então a gente tem basicamente um componente para cada tipo de input que eu quero, e aí um arquivo JSON que vai falar para mim, ó, monta desse jeito aqui meu formulário. Então, o desafio ele é muito extenso, acho que para qualquer área do desenvolvimento em si, e vai muito da trilha que você está indo, e acho que essa dica que eu posso deixar, né? Tecnologia vai mudar em algum momento. Pode ser que daqui a uns anos o React morra. Morrer não, né? Morrer é uma palavra muito forte, mas apareça algo melhor, ou ele mude de uma forma onde, pô, o React que a gente sabe hoje não é mais o React do futuro. E uma das coisas que o Vitor falou que conecta muito com isso que tu falou também é a questão de tipo, poxa, hoje tu vai aprender uma tecnologia, vai aprender um React, um Vue, um Angular. A hora que tu precisar mudar ou que tu achou uma oportunidade com outra, cara, isso aí é sem zoeira, assim, é uma semana e meia, tu liga as pontas ali, porque muita coisa que tu vai aprender é fundamento, a forma que funcionam as coisas que tu vai aprender é fundamento de como o front-end está funcionando hoje. Eu defendo muito hoje de que é possível também aprender fundamentos enquanto você aprende um framework, uma biblioteca ou qualquer coisa assim, desde que você entenda quando você está aprendendo os fundamentos ou quando você está aprendendo só ferramental mesmo. Que foi o exemplo que acho que o Vitor ou o Mayato falou antes lá. A pessoa vai procurar no Stack Overflow como resolver um problema lá e já bota o React no meio. Cara, tem coisa que não é React, é fundamento, é um cálculo, é imutabilidade, é como que funcionam componentes ou qualquer propriedades, né? Essas coisas assim. Então isso é compartilhado entre várias coisas. Então isso eu acho importante, assim. E agora só pra gente finalizar com tudo mesmo, vocês têm que responder muito rápido. Primeiro responde o Mayato e depois o Vitor, só que tem que responder muito rápido. Quem demorar mais que 2 segundos tá ferrado, vai ter que pagar uma prenda no final. Não, brincadeira. Começa pelo Mayato e depois o Vitor. Já responde um atrás do outro, tá? Vai lá, Mayato, se prepara. Tabs ou Spaces? Tabs. Spaces. Tema light ou dark? Dark. Dark. Editor preferido? VS Code. Aí, ó. Tema preferido? Drácula. Drácula. Um plugin que não vive sem? O CS Lint. O Prettier. Uma ferramenta do dia a dia que não vive sem e não pode ser o VS Code? Nossa, aí pegou, hein? Nossa, aí me travou. Ferramenta? O que envolve ferramenta? Tudo? No Qualquer geral? coisa, instalável ou utilizável. Nossa, aí me pegou de vez. Vai lá, Vitor. Tá, Eu diria o iTerno. ok, eu uso o ZSH no WSL. Pô, ninguém falou GitHub, hein? Vou tirar o repositório de vocês pra ver o que vocês vão aí ser sem pensei GitHub, como tá? plataforma. Achei que ia chegar na etapa de plataforma. Existe o GitLab. Então, A verdade, cara. Vou tentar fechar o escopo mais no próximo podcast. Galera, obrigado demais pela participação de vocês. Foi muito massa o bate-papo, cara. Espero ter vocês aqui nos próximos episódios pra gente discutir um pouquinho mais a fundo, quem sabe, alguma tecnologia ou algum assunto que a gente não conseguiu entrar a fundo aqui. Foi muito massa ter vocês aqui. Vou deixar vocês voltarem pro front-end de vocês aí. Galera, brigadão. Querem deixar alguma mensagem de despedida aí, de encerramento? Primeiro, né, agradecer novamente. É uma honra fazer parte aqui desse momento na história aqui do Fala Dev, né? A Rocket City está revolucionando a forma de ensino e não é só fazendo, puxando o saco, não. Realmente ela está mudando a forma como a gente estuda, a forma como a gente entrega conteúdo para o pessoal, principalmente pessoal iniciante. Então, eu acho que poder fazer parte de um pedacinho aí da história aqui dentro desse momento aqui do Fala Dev. E acho que de mensagem posso dizer, eu gosto muito de uma ideia que nunca se comparar, mas sempre se inspirar. Então, tá o Diego aqui conversando com a gente, tá o Vitor, tá eu, para quem tá assistindo aí, vocês podem ver a gente como alguém muito foda, ou às vezes alguém muito básico, dependendo do seu nível, né? Mas a gente passou pelo que vocês estão passando no início, às vezes a gente ainda vai passar, às vezes a gente ainda nem chegou em algum contexto onde a gente vai travar de novo. Então, assim, quando você começa a sua carreira, vai no seu tempo, vai tranquilo. Então, assim, não tenha medo de entrar em contato com a galera. O famoso não já tem, né? Então, assim, se você não sabe se você vai aplicar para aquela vaga ou não, ela vai ser preenchida por você ou por outra pessoa, então aplica. Se inspira em quem você considera que é grande naquilo que você faz e não se compara, né? Todo mundo tem a sua história, todo mundo veio de um lugar e vai para algum lugar. Focos diferentes levam a resultados diferentes. Se inspira bastante, sonha alto, que em tecnologia, a gente sonhando alto, a gente não vai cair, não vai ser um tombo grande. Sonhar alto só vai fazer a gente ir em busca de algo e com esse foco, em busca desse nosso sonho,
a gente vai alcançar coisas que a gente nem mesmo imaginava quando a gente começava, né? Pra quem me conhece sabe que, tipo, tá ajudando as pessoas é uma das coisas que eu tenho o maior prazer de fazer, então tá aqui realmente é uma honra. Então, assim, de mensagem pra galera, eu acho que é algo que eu sempre digo pra todo mundo que me pede opinião, que me pergunta ou pede alguma ajuda, assim, eu vejo que muita gente tem isso, não tenha medo de errar, aproveite o momento que você tá e erre o máximo que você puder, mas tentando acertar, para que você consiga alcançar os próximos níveis, né? Eu vejo que muita gente chega para mim às vezes e já tem medo de, por exemplo, de enviar para uma vaga, tem medo de aprender uma tecnologia nova, ou já tem alguma coisa assim, um lock na cabeça que nem consegue começar. E sempre que eu digo, cara, eu cheguei aqui porque eu errei várias e várias vezes, eu vou errar todos os dias, não importa se eu sou sênior, se eu sou júnior, faz parte do processo, aceita isso que você vai conseguir chegar num próximo nível muito mais rápido. Fechou, galera, fechou com chave de ouro, obrigado pela participação de vocês e a gente se vê aí num próximo episódio. Grande abraço. Valeu, gente, tamo junto.